Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz por estar mais um dia na casa do Senhor. Quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão cultuando através da Rede Semear, através do seu trabalho, da sua casa, onde quer que você esteja. Amém, meus queridos? Quem daqui está feliz nessa noite? Quem tem motivos para estar feliz, dê um glória a Deus, levante a mão bem alto, exalte o nome do Senhor nessa noite. Meus queridos, nós temos mais que motivos para estarmos felizes. Nós temos mais que motivos para estarmos felizes, amém? Meus queridos, sem mais delongas, vamos adentrar na lição de hoje, que tem por tema as epístolas instruem os cristãos. O nosso textuário, eu gostaria de pedir à amada igreja que lesse juntamente em um corpo só, somente um, amém? 1, 2, 3. Amém. Meus queridos, a verdade prática, tal como foi muito bem lida pelo nosso diácono Gabriel, diz o seguinte: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formatação dos cristãos. Meus queridos, nós aprendemos nas lições passadas, na revista passada, que o tabernáculo, ele tinha sua maneira de funcionar e o Senhor deixou um manual para que da maneira que Ele gostaria que as coisas fossem feitas. No Novo Testamento nós temos as epístolas, que são instruções para como nós devemos viver. No Antigo Testamento era como o Senhor gostaria que fossem feitos os sacrifícios, as ofertas, como Ele gostaria que o culto decorresse, qual era a medida da tenda, aonde ficaria o santo lugar, o santíssimo lugar, aonde ficaria montada e estabelecida a tenda da congregação. No Novo Testamento, quando Jesus sobe e o Espírito Santo desce, após ser relatada todo o ministério de Jesus nos evangelhos, nós vemos Paulo escrevendo as epístolas, ensinando, doutrinando os primeiros cristãos, a primeira igreja, a igreja primitiva, a ter um norte para eles seguirem, a ter uma direção para eles caminharem. E nós iremos aprender isso aqui nesta lição, precisamente isso. As epístolas, elas dão até os dias de hoje. Paulo escreveu naquela altura para a igreja daquele momento, para a igreja daquele período. Mas como nós bem sabemos, a Bíblia é o livro mais atual que existe na face da terra. E essas instruções, elas permanecem até os dias de hoje. Interessante é que a nossa revista, ela frisa muito bem ao dizer que são instruções vitais para os cristãos. Muitos crentes nos dias de hoje estão perecendo porque não estão lendo a Bíblia, não estão lendo as direções que Deus deixou para o seu povo. Nós não precisamos de coaches, nós não precisamos de gurus, nós não precisamos, meus queridos, muito menos, e eu digo isso com uma ousadia, de pastores que muitas vezes tentam, de certa forma, ditar a vida do cristão. Não, nós precisamos da palavra de Deus para direcionar as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz até os dias de hoje para direcionar a nossa vida. Meus queridos, o que mais acontece nos dias de hoje? Pessoas, todo o ser humano necessita de um direcionamento. Todo ser humano necessita de um auxílio, de uma ajuda, por assim dizer. O que mais acontece nos dias de hoje são crentes que estão dentro da casa do Senhor, mas estão totalmente perdidos. Não sabem qual a direção que devem caminhar,
não sabem qual é o seu propósito de vida, não sabem o que estão fazendo, não sabem isso, não sabem de nada, estão totalmente perdidos, mas estão dentro da casa do Senhor. No mês passado, ou nesse mês, a minha mente já está cheia de coisas, nós tivemos uma consagração com os jovens, ao qual eu ministrei precisamente sobre isso. Ministrei um pouco sobre a autenticidade. Existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas Satanás está distraindo elas, está tirando o seu foco. Não, Satanás hoje em dia, ele não está tirando pessoas de dentro da igreja, evangelista Jackson. Satanás hoje em dia, ele não quer te ver fora da igreja. Ele te quer ver dentro da igreja, mas totalmente desapercebido das coisas, totalmente perdido, mas dentro da casa do Senhor. Porque hoje em dia tem se levantado um grande movimento, por assim dizer, de religiosidade dentro das igrejas. Vimos para o culto, sentamos na cadeira, ainda damos uns glória a Deus, uns aleluia, voltamos para casa pior do que quando nós chegamos. Ah, mas o pastor não pregou nada hoje. Ah, mas o ministério de louvor, as coisas simplesmente não fluíram. Ah, mas porque o pregador de hoje trouxe uma palavra que eu não entendi, uma palavra que me confrontou, uma palavra que me feriu, uma palavra que isso, a palavra nunca está boa. Quem não está bom é você. Meus queridos, as epístolas paulinas servem para os dias de hoje como um guia para todo cristão. Então vamos adentrar na lição de hoje, para nós não somente determos aqui na introdução. Os tópicos da lição de hoje estão ali no telão. Tópico de número 1, como as epístolas paulinas nos instruem. Subtópico de número 1, instruções salvíficas. Subtópico de número 2, instruções a respeito de Cristo. Subtópico de número 3, instruções sobre as últimas coisas. Subtópico de número 4, instruções pastorais. Então nós vemos que aqui nós temos instruções para todas as áreas mais cruciais, mais vitais para a vida de todo cristão. A prioridade de todo cristão é ele ter a certeza da sua salvação. Não adianta de nada nós virmos para a igreja, cultuarmos, sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, louvarmos ao Senhor e mesmo assim não termos a certeza da nossa salvação. Aí sim será uma vida desperdiçada. Tanto tempo na igreja, tanto tempo servindo ao Senhor, para no grande dia, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então, nós vemos que de tal maneira o Senhor queria instruir o seu povo, através da vida de Paulo, que 21 dos 27 livros do Novo Testamento são simplesmente as epístolas. Ou seja, mais do que a metade, por assim dizer. Então nós temos os evangelhos, Atos e Apocalipse, que não compõem as epístolas. E alguns estudiosos ainda dizem que, de certa forma, Apocalipse acrescenta, de certa forma, se torna uma epístola. Mas eu não quero adentrar por aí, que isso daí já vai devagar muito, e é um com uma teoria, outro com outra. Eu vou me constar com o que a revista nos ensina. E ela nos demonstra que existem 21 epístolas, 21 recomendações, livros que nos dão instruções de como nós devemos viver as nossas vidas. Paulo escreve 13 epístolas, que, tal como eu disse, são consideradas epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e são designadas como epístolas gerais. Então, nós vemos que, de tal forma era a organização, e eu, certo dia, eu falei até mesmo isso para um jovem, que organização, meus queridos, eu arrisco em dizer que é 50%
de uma ferramenta poderosa para a glória de Deus ser manifesta em nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele é organizado. Então Ele organiza as epístolas das seguintes formas. Muitas pessoas, quando tem uma oportunidade, evangelista Vanderson, porventura chega e diga: olha, abram as nossas Bíblias na epístola de Paulo aos Romanos, abram as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Existe uma pequena diferença entre epístola e carta, e eu quero simplificar para que todos possam entender. Carta é de uma forma mais pessoal, então vamos dizer que a carta, nos dias de hoje, é o WhatsApp. E a epístola é de um método mais formal, vamos dizer então que é o e-mail, que é o Gmail. Então, Paulo, quando ele escreve essas epístolas, ele está se dirigindo de uma forma formal para instruir as pessoas a como deveriam viver, a como deveriam seguir as suas vidas, usando do seu cargo de apóstolo, por assim dizer. Mas, embora existam epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo e outras por autores desconhecidos, existe um fato curioso e um fato comum em todas elas. Qual é esse? É que o seu conteúdo, o conteúdo de todas as epístolas, foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso representa e significa que, independentemente do instrumento humano que a escreveu, Deus é o verdadeiro autor das epístolas. Eu vou repetir para que você possa dar um glória a Deus por isso. Deus é o verdadeiro autor das epístolas. Então, queridos, jamais, da mesma forma que acontece no Antigo Testamento, onde existem as categorias de profetas maiores e profetas menores, nenhuma epístola deve ser considerada maior que a outra. De uma forma prática, as epístolas de Paulo têm o mesmo valor que as epístolas aos Hebreus, que é escrita por um escritor desconhecido. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Todas as epístolas no Novo Testamento, elas se equivalem em autenticidade, em autoridade e principalmente na sua inerrância. Vamos avançar então para as instruções salvíficas, que é o primeiro subtópico da lição de hoje. Eu gostaria de pedir à igreja que lesse em conjunto, amém? 1, 2, 3. Meus queridos, tal como eu disse, Deus ele é tão organizado que até mesmo dentro das epístolas de Paulo criam-se subgrupos para melhor organizar o que foi escrito, conforme o seu propósito ou ocasião. Então, nós vemos que existem agora as instruções salvíficas. E as epístolas paulinas são compostas pelos livros Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. E dentre essas epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são chamadas de epístolas da prisão. E aqui eu abro um parênteses. Nós podemos aprender muito com a vida do apóstolo Paulo, porque em meio à sua dificuldade, enquanto ele estava dentro de uma prisão, ele não estava lamentando pela sua situação,
Ele não estava chorando pelo acontecimento, ele estava dando instruções para ajudar outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, no momento da sua maior dificuldade, não é para você se lamentar, não é para você ficar se rastejando, não é para você ficar chorando pelos cantos, não. É no momento da sua maior dificuldade que o Senhor vai te usar para ajudar outras pessoas. Mas Roger, quem está precisando de ajuda sou eu. Não. Deus está te levantando em meio à sua crise, em meio à sua dificuldade, em meio ao teu problema, para você ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. É no momento da nossa maior dificuldade, meus queridos, quando nós pensamos que nós estamos fracos, que o poder de Cristo se aperfeiçoa em nossas vidas. E é no momento da nossa maior dificuldade que Deus irá nos usar para curar outras pessoas. Então nós vemos que Paulo, mesmo preso, sem expectativa nenhuma de vida, ainda tem tempo, condição mental, psicológica, para escrever 4 cartas, epístolas, que auxiliariam outras pessoas em seus ministérios, no seu dia a dia, criando assim uma rotina, uma vida espiritual com Cristo. Nós vemos que as cartas direcionadas a Tito e a Timóteo são chamadas de cartas pastorais, epístolas pastorais, e nós vamos adentrar nelas mais para frente. Então, meus queridos, nós vemos que nestas instruções salvíficas, nessas instruções da salvação, em Romanos, Paulo ele declara que o justo ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então nós começamos a entender que não é mediante o nosso esforço. Paulo ele já começa ensinando o povo precisamente sobre isso. Não é através das nossas boas obras, não é através do nosso esforço, não é através do nosso salário, não é através das nossas condições, não é através da nossa riqueza, da nossa fortuna, não. Paulo começa logo ensinando o povo, olha, o justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelo seu trabalho, ele não vive pelas suas condições, ele não vive pelos seus bens materiais. O justo, ele vive pela fé. Porque a partir do momento que nós entendemos que é verdadeiramente a fé de Cristo que nos mantém de pé, que é a nossa fé no Espírito Santo, que é a nossa fé no Salvador que nos mantém de pé, nós deixamos de colocar o nosso trabalho como a nossa base, o nosso trabalho como o nosso alicerce, os nossos bens materiais como a nossa rocha. A partir do momento que nós entendemos que sem Cristo nós nada somos, nós nada temos, nós nada possuímos, nós colocamos Cristo como a nossa rocha, nós colocamos Cristo como a nossa base, nós colocamos Cristo como nosso alicerce e passamos a viver pela fé. Por quê? Pela fé. Porque, meus queridos, tudo que existe nesse mundo, tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, eu não estou só falando de bens materiais, não estou falando só de roupa, estou falando até mesmo de coisas mais profundas, como a nossa saúde, a nossa integridade física. Da mesma forma que aconteceu com Jó, pode acontecer conosco. Então o justo, ele tem que se apoiar na sua fé, ele tem que viver pela fé, entendendo que o nosso pecado, as nossas transgressões, as nossas falhas, isto já nos libertou das amarras de Satanás e seus demônios. Meus queridos, como eu disse, nós tivemos uma consagração e eu falei sobre a autenticidade. Deus, ele nunca exigiu de nós, evangelista Ícaro, perfeição. Ele requer sim de nós uma vida de autenticidade, uma vida verdadeira com Ele.
Uma vida a qual nós assumimos os nossos erros. Pecou, se arrepende, larga e não faça mais. Mas é uma vida autêntica com Cristo. Deus, Ele nunca exigiu que nós não pecássemos. Meu Deus, Deus nunca exigiu que nós não pecássemos. Deus exige sim uma vida de autenticidade, uma vida de arrependimento constante. Existem pessoas que estão presas, evangelista Jackson, porque querem. Existem pessoas que não conseguem, e a palavra certa não é não conseguem, porque eles estão alimentando o seu pecado de estimação. Os grandes problemas que acontecem em nossas vidas, meus queridos. Ninguém do nada hoje, opa, virei um adúltero. Ninguém do nada hoje pega e amanhã mata alguém, vira um homicida. Ninguém do nada, de repente, pega amanhã e se mata, vira um suicida. Não. As coisas em nossas vidas acontecem porque nós damos pequenas brechas. Grandes problemas acontecem porque nós damos pequenas brechas. E só através dessas pequenas brechas que a nossa vida não muda, a nossa vida não transforma, as coisas não acontecem. Mas Cristo já nos libertou dos nossos pecados. Então não existe motivo para nós continuarmos alimentando os nossos pecados de estimação, os pecadinhos, como muitos dizem. Porque são esses pecadinhos que estão precisamente levando muitas pessoas aos pecadões. O justo vive pela fé, porque Cristo já os libertou. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. E em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Então essas são as instruções salvíficas, meus queridos. Viver pela fé. Não somos justificados pelas obras da lei. Vemos um Cristo crucificado e vemos também o ministério da reconciliação. Vamos avançar para o segundo subtópico da lição de hoje, do tópico número 1, instruções a respeito de Cristo. Neste enfoque, os destaques são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. Resumindo e concluindo, Cristo é o suficiente para todo o cristão. Meus queridos, é fundamental que todo crente, todo cristão conheça as doutrinas bíblicas registradas nas epístolas do Novo Testamento. Não falando aqui no nosso ministério, mas muitas pessoas hoje se baseiam e guiam as suas vidas, e corretamente, por assim dizer, quando o ministério a qual elas estão inseridas seguem as doutrinas bíblicas. Mas por que é que hoje nós vemos muitas coisas misturadas? Porque muitas pessoas seguem e conhecem as doutrinas da igreja, da sua igreja local. E muitos pastores, a Bíblia relata que haveriam falsos profetas nos últimos dias. E se você ainda não se atentou, eu quero abrir os teus olhos espirituais neste momento. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, nos dias de hoje já existem falsos profetas espalhados por aí. E eles estabelecem as suas doutrinas, as doutrinas da igreja local, como eles bem entendem, segundo uma revelação de Cristo para a vida deles. Mas o que acontece? Muitas doutrinas dessas igrejas locais
ferem as doutrinas bíblicas, vão contra as doutrinas bíblicas. E muitas pessoas, sem saberem, estão indo contra as doutrinas deixadas pelo próprio Deus para as suas vidas, para seguirem doutrinas deixadas pelo homem. Meus queridos, se porventura você nunca tirou na sua vida um tempo para ler as epístolas, as instruções de Cristo à sua igreja, leia. Então nós vemos que os ensinamentos das epístolas, elas trazem o aperfeiçoamento da fé e amadurecimento do caráter cristão. Por que existem pessoas que nunca se tornam maduras na fé? Porque a doutrina do homem, meus queridos, ela é falha. Certa igreja no Brasil, em uma conversa com um amigo, institulava uma doutrina que não poderia ter barba. É uma coisa simples, não é pecado, não é nada disso, mas só para nos mostrar. Não poderia ter barba, os obreiros não poderiam usar barba, mas poderiam usar bigode. Muitas doutrinas bíblicas, muitas doutrinas de homens por aí fora, constam que nas suas igrejas não tem problema usar brinco. Os homens, não estou falando das mulheres, os homens, não tem problema usar brinco. Muitas doutrinas dizem que não tem problema. Uma coisa para mim que é questão de educação, por assim dizer, não tem problema ficar de boné em cima do altar. Muitas doutrinas do homem dizem que não tem problema as mulheres virem com um decote quase no umbigo e subir para cantar, não tem problema. Muitas doutrinas dos homens dizem que não tem problema as mulheres subirem com roupas sensuais em cima do altar. Muitas doutrinas dizem que não tem problema os homens subirem de regata, com a sua roupa coladinha no corpo, que dá um glória a Deus, a blusa sobe até o queixo. Muitas doutrinas dizem que não tem problema fazer uma tatuagenzinha dizendo Jesus is good, Jesus é bom. Ou então um versículo bíblico, ou então uma palavra grega que representa alguma coisa do Evangelho. Meus queridos, eu não me guio por essas doutrinas. Eu guio pela doutrina que a palavra me diz. A palavra, ela não somente tem mensagens para nos confortar. A palavra não tem somente mensagens para restabelecer o nosso ânimo. A Bíblia, ela não tem simplesmente palavra para nos levantar nos dias que nós estamos pior que sei lá o que. Não, a Bíblia, ela tem palavra para nos instruir, para nos dar uma direção, para nos dar um rumo, para nos traçar um caminho seguro para nós trilharmos. Porque o que acontece com essas pessoas que vivem por doutrinas humanas? Eventualmente elas se arrebentam, não se arrependem, se arrebentam, mas depois desse arrebentamento desnecessário, conhecem a Bíblia. Opa, não, pera, tem algo de errado na minha vida. Eu estou fazendo o que o meu pastor me fala, eu estou fazendo o que o meu líder me fala, eu estou seguindo o caminho que ele me traça, mas eu só me arrebento, eu só me machuco, eu só me firo. Não, tem algo de errado. Eu vou para a palavra, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ramandoromoromanagasaia. Meus queridos, não existe doutrina humana que consiga ser superior à doutrina que existe na palavra de Deus, a doutrina deixada pelo próprio Deus. Quando uma doutrina humana é confrontada com a palavra que é deixada pelo próprio Deus a Paulo, toda doutrina humana é desfeita, é caída por terra.
Toda doutrina falsa cai por terra, mas é necessário que haja um grande levantamento espiritual de pessoas dispostas a tirar as escamas dos seus olhos e partir para as Escrituras, deixar a preguiça de lado e ler a palavra de Deus, deixar a multidão de lado e ler a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é necessário que nós deixamos a preguiça de lado e mergulhamos nas Escrituras. Quer ter um caminho seguro, salvo? Um caminho onde você possa andar, trilhar confortável. Eu não estou dizendo que no caminho de Cristo não haverá dificuldades, não. Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas é um caminho seguro. Eu carrego a minha cruz, mas eu estou seguro. Meus queridos, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Muitas pessoas hoje em dia não sabem porque a vida deles não flui. A vida, o ministério deles não alavanca, não arranca, está estagnado, as coisas não acontecem. O trabalho permanece o mesmo, as coisas não acontece nada. Dá errado no trabalho, dá errado em casa, dá errado na família, dá errado com os filhos, dá errado. Aí vem para a igreja achando, opa, o mundo todo está dando errado, então eu vou para a igreja, meu ministério vai fluir. E as coisas não acontecem. A partir do momento, meus queridos, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que fazer uma escolha. Ou a nossa vida é direcionada por Cristo, ou a nossa vida é direcionada por nós. A Bíblia nos diz que morrer é lucro, viver é Cristo. Então, pera lá. Se o viver é Cristo, por que eu quero assumir as rédeas da minha vida? Por que eu acho que eu tenho a condição de definir se eu vou ser um bom advogado? Aos jovens que estão estudando, que vão definir o seu futuro. Vocês, antes de tomarem uma decisão acerca de qualquer curso, acerca de qualquer trabalho, acerca de qualquer rumo que vocês estão dando na vossa vida, consultaram ao Senhor? Perguntaram a Ele, olha Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Não adianta chorar lá na frente, ó Senhor, olha a minha vida, olha o meu trabalho, quando lá atrás você não consultou a Ele. Não adianta reclamar da vida que nós temos hoje, quando lá atrás nós não consultamos Ele antes de tomar uma decisão. Não adianta chorar pelas consequências, se nós não consultamos Ele para a decisão. Viver é Cristo, glória a Deus. Eu vivo Cristo todos os dias, independentemente, meus queridos. Eu entreguei a minha vida de tal forma para Deus, evangelista Jackson, que eu tenho um testemunho que muitos vão achar maluco. Eu quero ser rápido aqui e contar. No dia do meu casamento, algumas pessoas que estão aqui na igreja estiveram presentes na festa. Eu esses dias estava contando para um casal de jovens que está planeando casar. A minha vida é tão maneira viver a Cristo que no dia da festa, todo mundo, a minha esposa, meu Deus, de noiva, se eu pudesse eu casava amanhã de novo. Linda, maravilhosa como sempre, com um vestido branco, toda bonita, eu tentando ficar menos feio perto dela. Os padrinhos ali, todo mundo. Uma festa de sonhos que o Senhor nos proporcionou. No dia nós tínhamos que pagar a quinta. Faltava mais ou menos, não quero chutar muito alto, faltava da quinta 1.500 euros. Dos fotógrafos faltava cerca de 500 euros, que era a última parcela.
e também do abençoado que fez o vídeo. Então, rondando ali uns 2.000, 2.300 euros mais ou menos, faltava pagar no dia da festa. Tanto é que eu e minha esposa, nós falamos, olha, nós vamos ter a festa, não vamos, a lua de mel, vamos ficar por aqui mesmo, talvez a gente viaja para o Porto, viajamos para alguma cidade aqui perto. Só que a minha esposa, sendo a mulher de provérbios que ela é, e eu sou privilegiado, ela fez uma cartinha ao Senhor, de como ela queria as coisas, o casamento, a lua de mel, a viagem, tudo, e entregou nas mãos de Deus. No dia do casamento, fora o outro testemunho que eu tenho para contar também, mas é outro dia. No dia do casamento, no dia da festa, não do casamento em si, mas da festa, né, ali no dia, a minha conta bancária, se não tivesse negativa, olha, estava ali com 1 cêntimo. E no final do dia, antes de as badaladas da meia-noite, nós tínhamos que desembolsar 2.300 euros, mais ou menos. Meus queridos, eu estava celebrando igual um rei, despreocupado. O viver é Cristo em todas as áreas. Quem vive Cristo anda despreocupado. O Senhor disse que eu teria a família que eu sempre sonhei ter em criança. O Senhor me prometeu, a promessa é sua. Eu quero esse casamento. O Senhor prometeu para minha esposa? Senhor, a promessa é tua. Eu não tenho esse dinheiro, mas o Senhor tem. Então olha, vou confiar. Viver é Cristo, meus queridos, em todas as áreas das nossas vidas. Pois bem, chega no dia, depois do casamento, dormimos no hotel lá onde foi feita a festa, acordamos, descemos lá embaixo. Nós não verificamos a conta. Houve uma coisa chamada corte da gravata. Nós sabíamos que tínhamos recebido algum dinheiro de pessoas que tiveram essa generosidade. E eu nunca agradeci publicamente, eu quero fazer isso hoje. Meus queridos, a todos que porventura estiveram no meu casamento, quem está me assistindo e de certa forma me abençoaram e abençoaram a minha casa, o meu muito obrigado por terem se permitido deixar Deus usar a vossa vida para me abençoar. A generosidade abre portas para as nossas vidas que outras coisas não podem abrir. A generosidade abre portas em nossas vidas que outras áreas não podem abrir. E aconteceu que chegamos lá embaixo. Primeira noite como casal, feliz da vida. Estava vivendo ali a melhor época da minha vida. Desci, pá. Quanto é que é? Tá bom. Olhei para a mala, é isso, né? Se correr dá tempo. Meu querido, eu nem quis saber de nada. É isso, tá bom. Passei o cartão, não deu. Meu Deus. Mas foi só porque acima de 50 euros na época, contactless não funcionava. Talvez ainda tenha uma solução. Insere o cartão, por favor, senhor. Tá bem. Coloquei o cartão. E é aquele um minuto mais longo das nossas vidas. Que parece que o talão não sai, não aparece autorizado, não aparece nada ali, a tela não avança, as coisas não acontecem. Meu Deus. Do nada, meus irmãos, eu começo a ouvir o barulho. O talão sai. Pago. Oh, glória a Deus. Saio tranquilo. Só que tinha um detalhe, meus queridos. A minha esposa não tinha pedido só por uma festa. Ela tinha pedido também por uma viagem. Então ela, mediante nós pagamos, nós tomamos um susto. Opa, tem alguma coisa aqui nessa conta. Tem alguma coisa aqui. Então ela entra. O valor que sobra, ela pesquisa ali viagens para Punta Cana.
A primeira viagem que aparece, a agência de viagens era a última vaga, por assim dizer, com o valor que estava na nossa conta. Outras pessoas foram depois, um ano, 6 meses depois. Quando nós falamos o valor que nós pagamos para nós os dois, qualquer pessoa que for pesquisar hoje também, não encontra. O valor é mais da metade do que aquilo que nós pagamos. Duplicou o valor do que nós pagamos. Viver é Cristo, meus queridos, não é somente de boca para fora. Não é somente de boca para fora, meu viver é Cristo, eu vivo Cristo na minha vida. Não. No momento da aflição é que é provada se a tua confiança está mesmo em Cristo ou não. No momento da dificuldade é que é provado se a tua confiança está mesmo em Cristo ou não. No momento em que a medicina olha para ti e diz, olha, é impossível, você não pode ser curado, não existe medicamento, não existe cura, não existe nada, não existe remédio que solucione o teu problema. Aí é que é provado se o viver é Cristo ou não. No momento em que a condição financeira parece ser impossível, o trabalho não flui, as rendas das casas estão lá em cima, não encontramos casas que condizem com a nossa realidade. É aí que é provado se o viver é Cristo ou não. Viver é Cristo não é somente nós dizemos da boca para fora, eu vivo Cristo. Mas na hora da dificuldade, se não tem dinheiro para pagar uma renda, se não tem dinheiro para pagar um sonho, recorre ao empréstimo, recorre a amigos pedindo dinheiro emprestado. Se no momento da aflição, da necessidade na área da medicina, começa a recorrer a todos os procedimentos, a todos os médicos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, viver é Cristo em todas as áreas da nossa vida. Se parece impossível, clame a Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Viver é Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida por completo, não estou falando aqui no momento em que nós aceitamos a Jesus, não, que isso é um momento diferente. A partir do momento que nós entregamos a Cristo, Ele escreve o nosso livro, Ele nos aceita e escreve o nosso nome no livro da vida. Mas a partir do momento que nós entendemos que o viver é Cristo, que viver é Cristo, que independentemente das situações, independentemente do que o mundo está me mostrando, a minha visão vai além. Independentemente se na minha frente está uma parede, eu sei que Deus coloca aqui uma porta para eu atravessar. Isso é viver é Cristo. Mediante a dificuldade bate à minha frente, eu confio no meu Deus, eu confio no meu Salvador para me livrar da dificuldade. Viver é Cristo, não é só na época da bonança. Opa, estou com dinheiro no bolso, estou com carro novo, estou com casa nova, estou bem da saúde. Aí viver a Cristo é fácil. Mas na hora da dificuldade, qual é a tua primeira opção? Confiar em Cristo, confiar em Deus? Ou recorrer a outros meios, a outros modos, a outros condicionamentos, a outras situações, a outras maneiras para resolver algo que somente Deus pode resolver na tua vida? Existem portas nas nossas vidas que são fechadas porque é para nós aprendermos a confiar em Deus. Existem portas em nossas vidas que são fechadas para nós aprendermos a confiar em Deus. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A vossa vida está escondida com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Hoje em dia o mundo, as pessoas têm uma necessidade de serem preenchidas. E isso vai do mais pobre ao mais rico, independentemente do seu status social, independentemente da sua condição financeira, da sua condição física, da sua condição emocional. Todo ser humano tem a necessidade de ser preenchido por algo. Muitas pessoas nunca são satisfeitas com a vida que têm, porque Cristo não é na vida deles. Meu Deus, Mas Senhor, o evangelista Jackson canta tão bem, toca tão bem,
eu não sei tocar. Mas, Senhor, o evangelista Wanderson já comprou uma casa, tem um carro bom, e eu não. Mas, Senhor, ó Senhor, perdemos muito tempo olhando para a vida dos nossos irmãos, achando que o que eles têm, se nós tivéssemos em nossas vidas, preencheria essa necessidade, esse vazio. Quanto mais nós nos comparamos, mais vazio ficamos. Quanto mais nós nos comparamos às outras pessoas, mas, meu Deus, o evangelista Ícaro é tão usado por Deus, ele prega tão bem, ele recebe a palavra de Deus, ele é um profeta nos dias de hoje. E eu, Senhor, meus queridos, enquanto nós continuarmos nos comparando com o que Deus tem para a vida do próximo, e não queremos saber do que Deus tem para a nossa vida, nunca estaremos satisfeitos. Nunca estaremos satisfeitos. Tem um ditado que diz que a relva, a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando talvez essas mesmas pessoas querem o que você tenha. O que você tem. Meus queridos, Cristo, Ele é suficiente em nossas vidas. Seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área física, na área intelectual, na área emocional, na área medicinal. Cristo é suficiente em nossas vidas. Nós precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. A partir do momento que nós entendemos que Cristo é suficiente em nossas vidas, nós ficamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E esse vazio, essa necessidade de ser preenchido, de sermos preenchidos, desaparece, porque Cristo é suficiente em nossas vidas. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Quantos lembram que no início da lição eu disse que nós já estávamos vivendo os últimos dias? Quantos? 2? Eu creio que mais ouviram. Quantos lembram? Quantos lembram? Ah, pronto. Então, se você quer saber como se preparar, leia 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. É um livro que enfatiza sobre a vinda de Cristo, sobre o retorno de Cristo. E elas alertam precisamente sobre isso. A necessidade urgente. Muitos cristãos nos dias de hoje talvez nunca leram 1 e 2 Tessalonicenses. Então não sabem. E guerreiro, um soldado que não está preparado para a batalha, morre rápido. Soldado despreparado para a batalha, morre rápido. Então nós precisamos estarmos preparados para a vinda do Senhor. Quantos querem subir com Jesus? Meu Deus do céu, eu não convidei ninguém para um velório não. Quantos querem subir com o Senhor? Aleluia! Mas para isso acontecer, é preciso que você, que nós estejamos preparados. Instruções pastorais e pessoais. Eu queria pedir à igreja que lesse em conjunto. 1, 2, 3.
Então nós vemos que as instruções pastorais, todo bom pastor, todo bom obreiro, bom cooperador, bom diácono, bom presbítero, bom evangelista, bom pastor, já conhece. Pelo menos aqui no ministério nós já tivemos um estudo sobre esses livros, sobre Timóteo, o obreiro aprovado. Quem ainda não assistiu essas lições, está disponível no nosso canal na Rede CMA, onde são mensagens poderosas, em que cada versículo é esmiuçado pelo nosso pastor presidente e é trazido para nós com uma palavra esclarecedora que realmente nos ensina a sermos obreiros aprovados. Então, meus queridos, nós vemos que Paulo, ele orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina, da palavra de Deus. Nós vemos que aqui é uma sã doutrina, é uma doutrina pura, é uma doutrina viva, é uma doutrina saudável. A única maneira de nós combatermos, tal como eu disse, as heresias, as falsas doutrinas, as doutrinas perversas que estão sendo levantadas nos dias de hoje, é através da verdadeira doutrina da palavra de Deus, é através da sã doutrina. E em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele orienta que a única maneira de fazer esse combate é através da palavra de Deus. Por que muitos crentes são pegos despreparados no seu trabalho? Eles fazem uma pergunta sobre a Bíblia, eles fazem uma pergunta sobre, talvez se fizerem sobre a igreja, é capaz deles saber responder devido à sua convivência, de estar aqui todos os dias, mas perguntarem sobre a Bíblia, é capaz de começa a gaguejar, começa a tremer, começa a suar frio. Então, a única maneira de nós combatermos as heresias que estão sendo levantadas pelos falsos profetas é através da sã doutrina. A palavra de Deus, ela destrói qualquer palavra falsa que seja levantada em nome dela. Em 2 Timóteo, o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Deve estar preparado. Deve conhecer a Bíblia. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. E em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. E nós vemos que os pecadores, os transgressores, os falhos. Existem pecadores aqui nessa noite? Ah, glória a Deus. Glória a Deus. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Como assim? Meus queridos, nós precisamos nos alegrar quando um pecador faz o que ele faz aqui agora. Ele assume que é um pecador, mas é alguém que está arrependido dos seus pecados. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela alcança a misericórdia. Então, com a iluminação do Espírito Santo, todo crente fiel e dedicado ao conhecimento da palavra de Deus pode encontrar nas epístolas as respostas para os seus questionamentos diários. Nós, como ser humano, temos inúmeras perguntas que nós fazemos a nós mesmos, fazemos ao Léo, fazemos no nosso pensamento, fazemos ao Senhor diariamente. E nas epístolas nós encontraremos respostas para esses questionamentos. Todo cristão, o que ele precisa, na verdade, é ler a palavra de Deus. Quantos aqui tem um smartphone em suas mãos? Então, eu quero ver. Se você tem mão, levanta a mão que Deus te deu, levanta aí bem alto e segura bem alto só para eu ver. Quantos aqui tem um smartphone, um iPhone, Android, Xiaomi, sei lá, Samsung, não importa. Todos.
Podem baixar as mãos que eu vou fazer agora uma pergunta. Quando você recebeu esse telefone, quando você comprou, eu quero que levante a mão somente quem leu o manual de instruções desse telefone. Meus queridos, acontece algo com muita frequência na minha vida. Eu tenho um smartphone e inúmeras vezes nas redes sociais agora aparecem técnicos de informática dizendo: você sabia que o seu telefone é capaz de fazer isso? E todas as vezes eu fico chocado porque eu não sabia. E ele mostra ali passo a passo de como fazer. Mas por quê? Porque ele leu o manual. Deus tem coisas reservadas para a tua vida que você só vai alcançar, você só vai chegar lá se você ler o manual da vida. É impossível nós sabermos o que nós temos dentro de nós, o que nós somos capazes de fazer, aonde nós poderemos chegar, se nós nunca nos aprofundamos nas Escrituras. Nós acreditamos mais em palavras liberadas, queremos ouvir mais palavras liberadas por profetas, por pastores, por obreiros, por missionários, por mulheres, por homens, por crianças, por jovens, do que ouvir a palavra liberada por Deus. Quer saber até onde você chegará? Leia a palavra de Deus. Quer saber o que Deus tem reservado para a tua vida? Leia a palavra de Deus. Quer saber do que você é capaz? Leia a palavra de Deus. Que você irá encontrar nos mais profundos lugares que você não é um erro da ciência, você não foi um acaso, você não nasceu por um simples momento de amor entre o teu pai e a tua mãe, não nasceu talvez ao acaso, não nasceu talvez de um plano que não era para ter acontecido, não, você nasceu com um propósito para ser realizado nessa terra, e a única maneira de você descobrir o teu propósito, descobrir o que Deus tem planejado, o que Deus tem reservado, o que Deus tem preparado para a tua vida, é através do que você irá receber dele, lendo a palavra que ele deixou para você. Tem muita gente querendo saber o que é, mas Senhor, qual é o plano? Qual é o plano? O que é que eu tenho? O que é que eu posso? O que é que eu vou fazer? A palavra está aqui, livre acesso. No mesmo telefone que você nunca leu o teu manual, baixe o aplicativo e leia a palavra de Deus. Não tem segredo, não tem tática, não tem, técnicas secretas. Não tem código igual o Pablo Marçal, não. Tem uma coisa simples: ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Não tem código segredo, nem desbloqueamento, não. Leia a palavra de Deus. É simples, eficaz, vivo. É algo que transforma as nossas vidas. Então, meus queridos, nós precisamos entender que existem instruções a respeito de todas as áreas que nós vivemos para as nossas vidas dentro da Bíblia. Por que é que nós procuramos soluções em outros lugares? A Bíblia, ela ensina desde de como ter um casamento bem sucedido, de como ter uma família estruturada, de como ser bem sucedido no seu trabalho. Tudo está na Bíblia. Glória a Deus. Está na Bíblia. Pronto. Síntese do tópico 1, para avançarmos que o tempo já vai. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, e trazem instruções pastorais e pessoais. Pastorais e pessoais. Subtópico de número 2, tópico de número 2, subtópico de número 1, as epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então, na epístola de 1 Pedro,
Boa transição, Manu. Gostei. Primeira perda aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, que talvez você nunca entendeu. Toda grande provação que nós passamos em nossas vidas é porque Deus está querendo liberar sobre as nossas vidas uma grande bênção. Mas Ele precisa que nós estejamos preparados para recebê-la. Meu Deus. Toda grande provação que nós passamos em nossas vidas é Deus nos preparando para receber uma grande bênção que Ele quer liberar sobre as nossas vidas. Mas Ele está nos preparando para recebê-la. Deus, meus queridos, além de ser todo poderoso, Rei dos reis, soberano nas alturas, Ele é um bom Pai. Ele não entrega algo em nossas mãos que nós não iremos suportar. Então Ele nos prepara. Toda grande provação, todo grande sofrimento, toda grande desilusão, toda grande perda, desilusão, é um tempo de preparo para aquilo que Deus irá fazer na tua vida. Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica, estabelece o crente fiel. Amém? Segundo subtópico, as epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Interessante é que a primeira coisa é viver em comunhão com. Não existe isso de igreja. Eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja na minha casa, eu sou eu e Deus e... Não, isso nós estabelecemos um altar em nossa casa e eu espero que todos aqui tenham feito isso. Estabelecer um altar em nossa casa é diferente de ser uma igreja. Deixa eu te alertar aqui de uma coisa, meus queridos. Certa vez eu ouvi um grande pastor falando precisamente isso daqui. Que ele pastoreava uma igreja e tinha um casal de líderes da igreja que eram bastante ativos na igreja. Estavam nos ministérios de louvor, pregavam, davam ensinos, auxiliavam com os jovens, auxiliavam na mídia, auxiliavam em tudo e mais alguma coisa. E certo dia eles procuraram o pastor e falaram: olha, pastor, essa igreja está com muitos problemas, aqui e acolá, os irmãos não estão cantando bem, as coisas não estão fluindo, os ensinos estão meio travados, não está fluindo, então a gente vai sair e vamos atrás da igreja perfeita. Vamos atrás, nós queremos encontrar aquela igreja perfeita, que não tem esses problemas, que não tem esses errinhos, não tem essas dificuldades com os irmãos, não tem esses problemas bobos. Nós vamos encontrar a igreja perfeita. O pastor, na sua sabedoria, pegou, fechou seu caderninho, começou a se levantar da sua cadeira no gabinete, olhou para os irmãos, cumprimentou e disse: olha, Deus abençoe o vosso caminho. Quando vocês encontrarem a igreja perfeita, me avisa que eu fecho aqui e levo todo mundo para lá. Aí, pois bem, meus queridos, eles ficaram assim: tá bom, já ganhamos então pelo menos mais 100 membros para essa congregação que a gente encontrar. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No 5º mês, o pastor está pregando, liberando uma palavra de poder, uma mensagem de fogo, levantando a congregação. Quando ele vê esse dito casal no meio da igreja: fulano de tal, Beltrano, como é que vocês estão? No meio da mensagem: encontraram a igreja perfeita? Não, pastor, é tudo ruim, igual essa mesmo. É tudo ruim igual essa mesmo. Meus queridos, às vezes nós ficamos nos iludindo. E uma das piores coisas que nós temos nos dias de hoje para nos iludir
é precisamente sobre o que eu falei. Olhamos as igrejas dos irmãos, olhamos outras congregações, olha só, isso podia ter na minha igreja. Olha só, o pastor João Paulo não está vendo que isso poderia fazer aqui? Será que eles não estão vendo que ficaria bem aqui também? Meus queridos, se você sentar 2 minutos com, não estou dizendo visitantes, não, membros dessa mesma igreja, mas membros maduros, vocês vão ver que os mesmos problemas que talvez tenham na sua igreja, tem lá. O mesmo problema que tem aqui, tem lá. Então, não existe igreja perfeita. A igreja de Cristo foi levantada precisamente para nós vivermos em comunhão um para com o outro, pisar no calo um do outro, pisar no mindinho, apertar a costela, para que nós possamos viver em comunhão. Viver em comunhão, meus queridos, não é viver todo mundo em perfeita harmonia e tá tudo ótimo, não. É saber suportar um ao outro em amor. É saber enxergar as dificuldades, problemas, as mazelas e mesmo assim amar. Saber olhar para qualquer pessoa, olhar para o evangelista Jackson, saber reconhecer os seus erros, as suas falhas e mesmo assim haver sinceridade no meu coração quando dizer: eu te amo. Isso é viver em comunhão com os irmãos. E é a primeira coisa que fica na epístola de Pedro para nós aprendermos. Viver em comunhão com os seus irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 Pedro, para avançar, em 2 João, a igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Meus queridos, a Bíblia completa ensina em todas as áreas. Quer ser um bom anfitrião? Leia a Bíblia. Se algum dia eu for na sua casa e não for bem recebido, sei que você não leu a Bíblia. Meus queridos, a Bíblia nos ensina tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Até como receber profetas, homens de Deus dentro dos nossos lares. Vamos avançar que o tempo já foi. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Não sigas o mal, mas hoje em dia, o que tem acontecido muitas vezes nas vidas do cristão, eles veem uma coisa sendo estabelecida pelo mundo e quer trazer para a sua vida. Meu querido, não coloque o mal, não dê brecha, não coloque coisas ruins na tua vida. Não sigas os caminhos tortuosos, não siga o caminho da mentira, não siga o caminho da enganação, da traição, da discórdia. Não siga o caminho do pecado, das trevas, da escuridão. Siga o caminho da luz, da paz, do amor, do gozo, da felicidade. Siga o caminho do Espírito Santo, siga o bem. Não sigas o mal, mas o bem. Terceiro subtópico, tópico de número 2. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança da vida eterna. Meus queridos, quero rapidamente falar sobre o livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Não adianta de nada nós seguirmos a Cristo, estarmos na igreja, sem nos preocuparmos com quem está lá fora, sem nos preocuparmos com quem está necessitando de uma palavra, sem nos preocuparmos com missões. A fé sem obras é morta. Não adianta de nada ter fé se nós não nos agimos mediante, se nós não nos movemos segundo essa fé, se nós não nos movemos segundo o que nos é dado. Síntese do tópico 2. As epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo
e a esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. Igreja perfeita, meus queridos, só na glória. Pode procurar rodar o mundo inteiro. Pode procurar rodar o mundo inteiro. Igreja perfeita, só na glória. Igreja perfeita, só na glória. Amém? Meus queridos, assim eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Quero estar passando de volta para o nosso co-pastor Wanderson Martins. Sábado nós teremos a continuação dessa lição. Lição número 24, as epístolas formam os cristãos. Amém? Agradeço a oportunidade mais uma vez. Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.